Salve, 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 seres atômicos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do canal Vida Quântica. Aqui a gente fala sobre consciência, sobre frequência, reprogramação mental, criação de realidade e muito mais além. E principalmente sobre como viver isso na prática, no seu dia a dia. E eu quero começar te dizendo uma coisa. Eu fico muito grata mesmo quando eu vejo mensagens de pessoas dizendo: olha, isso fez sentido pra mim, isso mudou algo no meu dia, isso mudou algo aqui dentro de mim. Porque é exatamente esse o meu propósito, o propósito do canal, desse conteúdo. Foi o meu motivo de começar. E antes da gente continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o sininho, compartilha com alguém que também precisa acessar isso. Porque às vezes é exatamente essa informação que muda o momento de alguém. E se tiver a opção de hypem o vídeo. Bom, vamos lá. No vídeo anterior eu te mostrei uma técnica para dar direção para sua mente. Mas agora a gente vai entrar em um nível mais profundo. Um nível onde você começa a treinar o seu estado. Porque não basta pensar diferente. Você precisa sentir, como se já fosse real agora. Joe Dispenza ensina algo muito importante. O seu cérebro não sabe diferenciar o real do imaginado com sentimento. O que está acontecendo de verdade e o que você está vivendo intensamente dentro de você. E só para você entender um pouco quem é ele, bom, Joe Dispenza é um pesquisador e autor que estuda a relação entre a mente, o corpo e comportamento com base em neurociência, que eu estudo sobre isso, epigenética, física aplicada à consciência. Ele ficou conhecido justamente por mostrar como estados mentais e emocionais podem influenciar diretamente o corpo e a forma como a gente vive a realidade, essa realidade. E é exatamente isso que você vai usar agora. Eu vou te ensinar a fazer isso. Bom, existe um gráfico invisível acontecendo dentro de você, dentro de nós, o tempo todo. De um lado, os nossos pensamentos e do outro, as nossas emoções, suas emoções e pensamentos. Quando esses dois gráficos entram em coerência de engrenagem, o seu estado muda. E quando o seu estado muda com repetição, a sua realidade começa a acompanhar. Parece mágica, né? Mas você não manifesta o que você quer. Você manifesta o que você consegue sustentar emocionalmente. Agora eu quero que você faça isso comigo. Agora, neste momento. Se você puder, fecha os teus olhos por alguns segundos, tá? Agora, imagina uma versão sua mais segura, mais leve, mais confiante. Veja você vivendo essa versão. Não como algo distante, como algo do presente, como se fosse agora. Então, agora sinta. Sente como essa versão sua se sente, como ela respira, como ela sente no corpo, na presença. E agora sustenta isso. Mesmo que por alguns segundos apenas. E se vier algum pensamento, deixa passar e volta para o sentimento. Ela vive segura. Isso é um treino e é esse o treino. O que você acabou de fazer foi começar a ensinar o seu corpo a viver algo antes dele acontecer. E isso muda tudo. Porque o seu corpo começa a acreditar, responder e repetir esse estado. E quanto mais você sente, mais tempo você está sentindo isso. Quando você sente antes, você encurta o caminho da distância. Você não precisa, obviamente, fazer isso por horas. De 2 a 5 minutos já são suficientes. Mas precisa ser com presença, com emoção, com repetição. E se você só imaginar, não funciona. Você precisa sentir. Existe uma ligação entre pensamento e sentimento. E agora você entende, porque só pensar não muda a sua vida, é o sentimento que sustenta. E no próximo conteúdo eu vou te mostrar como integrar tudo isso. Mas antes, eu queria falar sobre alguma coisa.
coisas. Na minha vida, algo mudou quando eu comecei a fazer isso mais vezes no dia. Porque eu me lembro da minha mentora, quando ela começava a falar, eu passava mais tempo no mundo de Nani, que era a Elaine Orives, eu passava mais tempo no mundo de Nani do que na minha realidade. A realidade que ela vive hoje, ela já vivia na mente e no sentimento. E foi isso que eu comecei a fazer. Várias vezes, todos os dias eu chegava em casa e falava pro meu filho, agora fica quietinho lá no quarto que minha mãe vai fazer uma técnica. Agora fica quietinho lá no quarto que mamãe vai fazer uma técnica. Então eu chegava, eu sentava, eu acendia um incenso, uma vela, um copinho de água, porque eu vivo aqui, eu preciso limpar, tá vendo? Vivo aqui com as minhas defumações, tenho aqui uma plantinha. A minha casa é toda energizada, vocês podem ver, em cima tem símbolos, eu carrego símbolos de proteção comigo, porque altamente somos ao tempo todo atacados por tudo, né, ao nosso redor, negativamente, e a nossa energia fica mais difícil da gente lapidar, pra gente equilibrar do dia a dia. Então, eu tô só rapidinho falando, eu tô gravando sem microfone, porque eu tô fanhosa, então eu tive uma sinusite esses dias devido à mudança de tempo, então vocês vão perceber. Então, assim, o que eu fazia era realmente passar mais tempo no mundo de Lika. E então, no meu mundo, aonde a minha mesa era farta, e é hoje farta, aonde a minha geladeira tinha de tudo. Eu sempre, depois que eu tive o meu filho, aliás, um pouco antes eu já passava necessidades, muitas dificuldades financeiras. Pra quem não sabe da minha história, eu já cheguei a ficar na rua, não tinha onde morar. E fiquei por uns 7 anos ali até eu engravidar do meu filho. E quando eu engravidei dele, as coisas começaram. Eu já tinha a intenção de mudar, mas eu não conseguia sozinha. E aí Deus falou, então tocou e me deu um bebê. E hoje ele tá com 11 anos. Então, o que a gente faz o dia inteiro, até pouco tempo atrás, eu ficava assim, mas será que vai dar certo? Eu era a rainha da compra dos cursos. Eu comprava diversos cursos e ficava, mas será? Será que vai dar certo? Em vez de já imaginar dando tudo certo, acontecendo, eu fazendo o que eu queria, eu dando certo, eu mesmo me sabotava. Porque eu ficava ali pensando, meu Deus, será? Ai meu Deus, será? E aí eu não conseguia, aquilo me frustrava e outra coisa me frustrava, e agora eu sei o caminho, né? Aprendendo, claro, com os mestres das visualizações holográficas, Joe Dispenza, entre outros, né? Que Joe Dispenza, ele traz mais um lado emocional que me faz sentir melhor. Os outros são mais técnicos, verbais, assim, técnicos de fazer coisinho da gratidão, um caderninho da gratidão. Eu tenho aqui um vidrinho da gratidão, onde a gente coloca papelzinhos, né? Ele tá escrito lá, pote da gratidão, onde a gente enche ele, e quando ele enche a gente vai abrir as coisas que a gente foi grato, e a gente vê a abundância de cocriações que nós fizemos. Então, deixa eu ver onde que eu parei aqui, porque eu segui um roteiro, mas eu já, no meio do roteiro, eu já desembestei, né, gente? Aqui, ó. Então vamos lá. Então depois do agora você entende isso. O porquê que eu trouxe essas 3 técnicas, que a primeira foi Napoleon Hill, agora Joe Dispenza, porque Napoleon Hill ele pensa mais o mental, ele é muito mais superficial, mas são técnicas que você vai aplicar, são técnicas de movimento, de ação. Joe Dispenza, ele traz a técnica a técnica holográfica, onde você vai ver. Lembra aquela coisa que quando a gente era criança, a gente, eu queria tanto ser, eu queria que o meu corpo fosse igual, eu queria ser a Xuxa, por exemplo, eu queria ser uma Paquita, na verdade. Eu queria ser a Paquita tal, eu queria isso, eu queria aquilo. Então, assim, a gente se espelhava em determinados heróis. Hoje, as crianças se imaginam em heróis que não são nem verdade. E muitas crianças, até há pouco tempo eu vi crianças se imaginar herói, são heróis ruins, que não são heróis, na verdade. Eles são pessoas que têm poder, mas do mal. E eu falei, meu Deus, tá muito mesmo perdido. Deixa eu ensinar meu filho a forma certa. Então, voltando. No próximo conteúdo, agora essa foi a segunda, no próximo conteúdo eu vou ensinar vocês uma técnica que eu aprendi agora no ano passado, que chama trança de tuft. É o famoso transurfing. Até vou deixar aqui já
o link para vocês do Napoleão Hill, caso vocês não tenham visto, aqui nos comentários fixados. E eu vou deixar também já o adendo para o próximo conteúdo, que é o Transurfing, que eu aprendi e achei uma técnica maravilhosa. Eu não vou dar só essas 3 técnicas, tem muito mais. Então eu vou vir aqui um outro dia e vou falar sobre o seu eu mais elevado, que a gente chama de duplo quântico, né? Ou duplo, ou meu duplo, ou o seu duplo, né? O duplo quântico é outra versão de você, tudo é uma ramificação. É uma outra versão de você que já vive a sua realidade perfeita na outra dimensão, em uma dimensão, na verdade, paralela à sua. Então a gente tem uma forma correta, eu tenho a minha forma, que eu juntei uma coisa do professor Hélio Couto, né? E eu juntei essa frase para entrar nesse local temporal, nesse período temporal, para acessar o meu duplo quântico e trazer a solução para minha realidade. Então toda vez que vai acontecer algo, eu não trago conteúdo para vocês dizendo que não acontece nada na minha vida, mas é o que eu faço com aquilo que acontece no meu dia a dia. Por exemplo, a gasolina vai aumentar, nossa, todo mundo fica desesperado, em todos os locais de trabalho fica falando sobre isso. Você sabe, você acredita mesmo que você ficar toda hora falando que o azeite é caro, que o não sei o que é caro, que o ovo de Páscoa tá caro? Você acredita mesmo que o universo, ou seja, Deus ou todo, o que você quiser chamar, Jesus, tem gente que chama Deus, acha que Deus é Jesus, né? Mas pode ser que seja, né? Jesus é o Filho de Deus. É um filho primogênito que fala, né, gente? Eu fico um pouco, esse negócio de primogênito é o primeiro filho, o único filho. Então, gente, vocês acham mesmo que se vocês ficarem falando isso o tempo todo, vocês vão criar uma realidade boa para a vida de vocês? É só reclamação. Você tá reclamando do sistema, você tá reclamando de onde você vive, você tá reclamando que tá caro. Você nunca vai ter condição de comprar. E se comprar, se você fizer, vai ser com esforço, né? Deus não fez a gente para viver com esforço, para chegar as coisas pra gente no esforço. Então, tudo que a gente almeja, a gente tem que ser leve. Antes, por exemplo, eu vivia no vermelho no combustível do meu carro. Ou era 1/4, né? Aquele primeiro coisinho assim do lado, deixa eu fazer do lado de cá pra vocês entenderem. Ou era reserva, ou era 1/4, o primeiro pontinho. Aí baixava, chegava na reserva, acendia a bolinha. De novo, R$50. Eu gastava tipo 200 por mês, que era um tanque cheio, mas eu não era capaz de encher o tanque. Aí eu falei, falei isso ano passado, vou mudar essa realidade. Eu sou capaz? Eu tô ganhando mais, por que eu não vou lá e não encho e faço o contrário? O que eu fiz? A minha mente, falei assim, se eu tô acostumada a viver nessa... Porque isso aqui, gente, causa ansiedade. A ansiedade do, nossa, preciso abastecer, nossa, preciso passar no posto abastecer. Isso é uma ansiedade? Vocês podem achar que não, mas é. Então, o que eu fiz? Agora eu fui lá, enchi o tanque e quando baixar o primeiro ponteiro, eu falo, eu já vou lá no posto sem ansiedade e já encho de novo. Vou lá no posto, encho de novo, ou seja, ele vive só aqui no fundo, aqui no cheio. No estado cheio, abundante. Então, é isso que eu falo pra vocês. Antes eu esperava acabar um item da minha casa pra comprar. E às vezes ficava lá, nossa, meu Deus, tá acabando o café, preciso comprar o café. Ai, meu Deus, tá acabando o papel higiênico, nossa, preciso comprar papel higiênico. Esse sentimento lastimável que eu tinha me fazia ter dificuldades de comprar as coisas, de pagar a compra no dia a dia. Então, mudar o comportamento, principalmente nesse lado financeiro, abundante, próspero, a gente faz com mais clareza hoje, porque a gente já entendeu como que funciona o universo. Não é à toa que eu tinha um salário de R$3.000, além, um pouco menos, tá, gente? Eu ganhava R$2.600, né, num trabalho, e ainda tinha que complementar com outro na minha folga desse trabalho, para dar R$3.000, e olhe lá, porque era difícil. Aí eu resolvi abrir eu saí desse segundo trabalho, resolvi fazer confeitaria e abri a minha própria empresa, CNPJ, tal, não sei o que, só não tinha ponto físico. Por quê? Porque eu fazia pontos externos, eu ia para feiras e tal, não sei o que. Isso eu já estava fazendo técnicas e isso dobrou a minha
o meu conteúdo financeiro. Eu tô travando já. Então isso mudou a minha realidade financeira, porque eu passei de R$ 2.600 a ganhar 5.000 e poucos reais. Hoje eu já tô com R$ 10.000. Claro que eu pago mais coisas, eu pago rede social, eu pago várias outras coisas, a internet mais cara, para ter tudo melhor. Então eu melhorei tudo, estado, eu tenho cursos que eu pago, né, que eu ainda tô estudando, tô no finalzinho, ainda acho que uns 10 dias de neurociência eu já termino. Então, eu tenho um gasto maior porque eu invisto também na melhoria da nossa vida, do meu bem-estar, do bem-estar do meu filho, mas não falta mais nada em casa. Não falta absolutamente nada, porque agora nós já estamos pleno. Então, se eu sair de lá dos 3.000, que era menos de 3.000, né, que eu já falei, 2.600, e conseguir ultrapassar a barreira do 5, do 7, do 9, porque eu comecei a fazer, né, as técnicas e já passei de 10, você também consegue. Claro que a gente tem que movimentar, a gente não pode ficar no sofá esperando chegar. Então é movimento, prosperidade é movimento. Você não pode fazer uma técnica e ficar lá no sofá esperando chegar até você a visualização que você sentiu. Não vem. O universo vai te dar caminhos, vai te dar meios e vai aparecer algo e vai, entendeu? Então a gente precisa entender sinais, e outra, a gente começa a fazer essas técnicas e começa a prestar atenção ao seu redor. Presta atenção, esteja mais presente para você conseguir decifrar porque vem as coisas, às vezes fala, opa, é isso. Ou às vezes já acontece que nem eu, gente. Esses dias atrás eu comprei um curso caro. Eu sou a rainha dos cursos, né? Comprei um curso à vista. Aí falei assim, enquanto eu vou fazendo as coisas, não sei o que, aquilo lá fica rodando, vendendo sozinho, né? Fraude. Falei, nossa, fazia tanto tempo que eu não caí em fraude, uns 3 anos, e agora eu caí em fraude de novo. Meu Deus. E agora o suporte não responde, aquelas coiseiras, sabe, gente? Eu vou falar, mas tá bom. É alguma coisa ainda que estava presa, tá vendo? Eu era a rainha das fraudes, caía em cada uma. Agora fazia um tempão. Com certeza, algum lugar eu colapsei essa realidade e precisava curar algo. Ou até mesmo para me avisar, filha, para de comprar essas bosta. Entende? Então é isso, meus queridos seres atômicos, nós somos átomos, né? Então, queridos seres atômicos, é muita gratidão mesmo. Que Deus, nosso Pai Criador, proteja cada um de vocês, que consiga colapsar a realidade dos seus sonhos na sua realidade, na sua vida. Eu quero agradecer e nos vemos no próximo conteúdo com a trança de Tuft. No meu cabelo tá curtinho, não vai dar pra eu fazer uma trança pra vocês verem, mas eu vou ensinar vocês passo a passo e como você faz para realmente sentir a trança. Porque é muito importante isso. E claro que a prática leva a você a ter mais sensações no dia a dia. Tá bom? Gratidão, namastê. Até o próximo.